Bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja presente sobre a tua vida. Nós vamos continuar nossa série de meditações em Josué capítulo 10, hoje lendo os versículos 8 e 9. E o Senhor disse a Josué: não tenha medo deles, porque eu os entreguei nas suas mãos. Nenhum deles poderá resistir a você. Josué os atacou de surpresa, porque tinha marchado durante toda a noite, saindo de Gilgal. A nossa meditação hoje tem como tema a palavra de Deus antes da batalha. Nós podemos perceber aqui que antes de cada batalha importante, o que mais nós precisamos não é de estratégia, mas da voz do nosso Deus. O capítulo 10 de Josué nos mostra aqui um cenário desafiador. Havia ali uma coalizão de 5 reis, e o Senhor então fala com Josué antes do confronto, dizendo: não os temas, porque nas tuas mãos os entreguei. Essa palavra não apenas encoraja, mas vai definir o rumo daquela ação. A vitória ainda não havia acontecido, mas Deus já havia declarado o resultado. Isso nos ensina que a segurança do povo de Deus não está nas circunstâncias, mas naquilo que Deus diz. Pois quando nós temos a palavra do Senhor, nós podemos avançar, mesmo em meio às maiores batalhas da vida. Mas nós aprendemos aqui com essa passagem algumas coisas. A primeira delas é que Deus fala antes da batalha começar. O versículo 8 revela algo muito precioso. Deus ele não espera aquela batalha terminar para se manifestar. O texto nos diz que ele falou a Josué antes da batalha acontecer. Ele antecipa a sua vontade e ele fortalece o coração do seu servo. Josué ainda nem enfrentaria o confronto, mas ele já vai entrar naquela batalha com uma promessa garantida. Isso nos ensina que Deus, ele não nos deixa caminhar no escuro. Ele nos orienta, nos consola e nos fortalece antes dos momentos mais difíceis e tenebrosos da nossa vida. Quantas vezes também nós precisamos dessa palavra antes de decisões importantes, antes de enfrentar lutas, antes de atravessar crises? Deus continua falando por meio da sua palavra e quando Ele fala, Ele nos dá direção e segurança para que possamos prosseguir. Mas a segunda coisa que nós vemos nesse texto é que a promessa de Deus gera coragem para agir. Depois de ouvir aquela palavra do Senhor, Josué não ficou paralisado. O texto diz que ele subiu de Gilgal, marchando durante toda a noite com seu exército. Isso mostra que a promessa de Deus, ela não nos leva à passividade, mas à ação. A fé verdadeira, ela não é uma fé inerte, é movimento baseado na confiança. Josué ele poderia ter esperado o amanhecer, ele poderia ter hesitado, mas o que ele fez? Ele se moveu imediatamente. Pois quando nós confiamos naquilo que Deus diz, nós encontramos coragem para agir, mesmo quando o cenário ainda não mudou. Pois a promessa ela não elimina o esforço, mas dá sentido a ele. É a certeza de que nós não estamos lutando sozinhos. Mas nós aprendemos aqui também, em terceiro lugar, que a obediência se manifesta mesmo quando nós não vemos os resultados iniciais. O texto nos diz que Josué ele marchou durante toda a noite, sem ainda ver a vitória concretizada. Mas ele caminha confiando exatamente na palavra que ele recebeu. E isso é fé. Muitas vezes nós queremos agir somente depois que nós vemos ali os sinais claros, depois que nós vemos alguns resultados evidentes, depois que nós vemos aqui caminhos totalmente definidos. Mas o que Deus nos chama é a obedecer antes de vermos qualquer resultado, pois a caminhada cristã ela é marcada por passos de confiança. Josué, ele não tinha todas as respostas, mas ele tinha uma promessa, e isso foi o suficiente para que ele avançasse. Assim também precisa ser na nossa vida. Nem sempre nós veremos tudo claramente, mas se nós já temos a palavra de Deus, então nós já temos o suficiente para dar o próximo passo. Agora, quais são as aplicações que nós podemos colocar em nossa vida prática? Primeiro, que nós possamos buscar a direção do Senhor antes de tomar qualquer decisão importante. Pois a voz do nosso Deus, ela traz segurança para que nós possamos enfrentar qualquer batalha da vida. A segunda aplicação que nós precisamos colocar na prática de vida é não ficar paralisados depois de ouvir a palavra de Deus, pois a promessa do Senhor nos chama a uma ação e não a acomodação. Mas em terceiro lugar, nós precisamos aprender a obedecer, mesmo quando nós não conseguimos ver tudo resolvido, pois a fé verdadeira, ela caminha confiando, não apenas vendo. A conclusão que esse texto nos leva é que a maior segurança antes de uma batalha não está na força, mas na palavra de Deus. Josué ouviu, creu e agiu. E é assim que Deus continua conduzindo o seu povo. Ele fala antes, fortalece durante e confirma depois.
Quando nós temos a palavra do Senhor, nós podemos avançar com confiança, porque quem caminha sustentado pela voz do Senhor nunca está sozinho em suas batalhas. Eu quero convidar você a orar nessa manhã, no nome de Jesus. Pai, obrigado, Deus, obrigado pela Tua palavra, que fala constantemente ao nosso coração, ó Pai. Deus querido, que os nossos ouvidos estejam sempre sensíveis e atentos, ó Deus, àquilo que o Senhor está falando, àquilo que o Senhor está sussurrando aos nossos ouvidos, ó Pai. Muitas das vezes, ó Deus, nós esperamos algo grandioso, extraordinário acontecer para ouvir a voz do Senhor, para ouvir a Tua direção, mas às vezes o Senhor está falando ali na simplicidade, ó Deus. Então que o nosso coração esteja atento, que os nossos ouvidos estejam abertos, ó Deus, que os nossos olhos, ó Deus, estejam voltados para o Senhor, ó Deus, para ouvir a Tua voz, ó Pai. Fala conosco, ó Deus, fala nesse dia, fala durante a semana, fala, ó Deus, durante o decorrer desse ano, ó Deus, pois qualquer decisão que nós tomarmos, ó Deus, nós precisamos primeiramente ouvir a Tua voz. Abençoa-nos, ó Pai, nesse dia. Dá-nos, ó Deus, a Tua alegria, dá-nos a Tua paz, mesmo quando nós estamos atravessando desertos, mesmo quando atravessamos, ó Deus, momentos difíceis, mesmo, ó Deus, quando nós enfrentamos tempestades ou temos que lutar contra gigantes, ó Pai, espirituais. Pai querido, que a nossa força venha do Senhor e não de nós mesmos, ó Pai, pois a vitória pertence a Ti, ó Deus. Pai querido, abençoa esse dia, abençoa cada vida, Pai, que está sendo alcançado por essa meditação, aqueles que estão orando juntamente comigo. O Senhor conhece, ó Deus, a dificuldade, o problema que cada um tem enfrentado, Senhor. Pai querido, então se manifeste, ó Deus, poderosamente sobre a vida dessa pessoa, Deus, trazendo segurança, trazendo fé, trazendo paz ao seu coração, aquele coração que está agitado, Deus, pelo medo, pelos ventos dessa vida, Pai. Acalma este coração, ó Deus, para a glória do Teu nome, ó Pai. Assim nós oramos, gratos por tudo em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Ele continue sustentando a tua vida a cada dia pela sua graça e pela sua paz.